Olá pessoal, eu sou Luiz Pontes e este é mais um podcast Tô no Pod, que conta com nossos colaboradores Sphinx Produtora, a Mídia Rio e Barra da Tijuca Notícias. Quero agradecer também a nossa diretora audiovisual Anne Linhares e, em especial, Natália Davi. Se você tem dúvidas sobre obesidade, as cirurgias, suas causas, sintomas, tratamentos, esse episódio será o melhor que você já viu. Os nossos convidados de hoje são os médicos Dr. Rafael Alves, médico cardiologista, especialista em nutrologia pelo Hospital Albert Einstein e diretor técnico da Clínica Viva. E o Dr. Luiz Félix, médico cardiologista, especialista em ergometria, ecocardiografia e terapia intensiva pelas respectivas sociedades brasileiras. Dr. Rafael Alves e Dr. Luiz Félix, obrigado pela presença. Obrigado, Luiz. Obrigado pelo convite. Obrigado, Anne. Obrigado, Félix, que é um grande amigo. Obrigado por ter lembrado de mim. Eu estou muito feliz de estar aqui, poder compartilhar com vocês um pouquinho do meu tempo do conhecimento. Obrigado. Agradeço também o convite. O Luiz me chamou para falar de um tema interessante, que é a obesidade. Então, eu chamei meu grande amigo, o Dr. Rafael Alves, que é especialista em cardiologia e nutrologia, tem uma grande experiência no tratamento de obesidade. Então, vai ser uma grande satisfação aqui e vai tirar dúvida de todo mundo sobre obesidade, tratamento e o que tem de novidade aí no assunto. Obrigado. E para quem vai assistir aí pelas plataformas digitais, que é o Spotify, Dr. Rafael é aquele gatão de olhos azuis e cabelos grisalhos, e o Dr. Luiz com aquele corte, né? Pô, nem sei que corte é esse, mas é outro gatão, galera. Dr. Rafael e Dr. Luiz, o que caracteriza a obesidade e quais são os critérios de diagnóstico da obesidade? Bem, Luiz, é muito oportuna essa tua pergunta, principalmente porque recentemente a Organização Mundial de Saúde ela mudou o critério para você poder estabelecer e classificar a obesidade, que antigamente a gente fazia única, exclusivamente pelo IMC, um índice de massa corpórea, peso sobre altura ao quadrado, e ela, para poder estratificar melhor isso, entender melhor isso, ela agora associa um dado antropométrico, que é o quê? Você vê a circunferência da abdominal para o homem e mulher. Quando você faz isso, você aí sim consegue saber se o paciente é obeso ou não. Por que eu digo isso? Que é bem importante a gente falar isso. A gente usava o OMC para a gente olhar uma população em geral, uma população grande, vamos dizer assim. A gente vai olhar a população brasileira. Então, quando você tem que classificar uma população, você usar um índice desse que é inespecífico, era importante e não tinha tanto erro. Mas quando você... Vamos parar para pensar e fazer um exercício aqui. Quando você olha para uma mulher, como a Graciane Barbosa, né? Você pega a altura dela, divide pelo peso dela, né? Ao quadrado, a altura ao quadrado, pega o peso, divide pela altura ao quadrado, você vai ter um IMC muito alto porque ela é muito forte. Ela é pesada, mas de músculo. Ela não é obesa. Exato. A obesidade é o percentual de gordura que você tem no corpo. Então, isso foi muito oportuno, porque aí você consegue ter de uma maneira indireta, não muito apurada, mas saber se é obesidade ou não, entendeu? E se a pessoa quiser medir ali, a pessoa que está em casa e quer medir agora, como é que é esse cálculo? Bem, ela se pesa, né? Vai na balança, se pesa, pega a altura dela, então você pega o peso, põe sobre a altura ao quadrado, né? E você faz a medição da circunferência abdominal. Ou mulheres acima de 85 centímetros, ela é considerada obesa, e homens acima de 95 centímetros é considerado obeso também. E aí o IMC mais isso, né, você classifica como obesidade. E aí tem as classificações do IMC de obesidade. Sobrepeso, né, obesidade de grau 1, obesidade de grau 2 ou obesidade de grau 3. Exato. E o senhor poderia nos dizer quais são os tipos de obesidade? Bem, de uma maneira bem direta, assim, né, bem simples, né, o que a gente observa é a obesidade central, né, aquela obesidade que está, o pessoal chama em pera, que fica ali na parte, né,
central mesmo, abdominal, né? Essa é a mais perigosa, né? Tem a obesidade que o pessoal chama de periférica, geralmente são mulheres que têm a anca um pouco mais larga, né? A gordura no quadril e nas pernas, né? Ela pode ser magra em cima, mas... Isso, exatamente. Não precisa ser toda, né? Não. E aí tem a obesidade completa, né? A obesidade que pega todo o corpo da pessoa. Isso é uma maneira leiga, vamos dizer assim, da gente classificar a obesidade de uma maneira rápida, para a pessoa entender. Sim, doutor Luiz, o senhor acha que o Brasil está assim, no ranking? Qual o ranking que o Brasil está em termos de obesidade? O que o senhor acha? Eu levantei uma percentagem aqui de obesos no Brasil, ela vem aumentando progressivamente, né? A gente viu aqui que em 2019 o índice de obesos no Brasil era em torno de 20%, comparando com o passado, recente, 2016 parece, e a previsão para 2030 é que mais de 50% da população será sobrepeso. Então, a gente tem que se alertar à situação de obesidade, que é um tema de saúde pública. E o Brasil está em que lugar, mais ou menos, assim, em termos de obesidade? Os Estados Unidos é o maior? Os Estados Unidos ainda é maior, né? Uhum. Mas o Brasil está chegando junto com os Estados Unidos aí nessa quantidade, nesse percentil de obesidade na população. Então o Brasil realmente está se destacando. E nos adolescentes também, muito, né? Muito não altos, só nos adultos, né? Os adolescentes agora também estão entrando na fase de obesidade, então já virou um tema de saúde pública, né? É porque a gente vê muita criança hoje em dia, até criança já obesa, né? Doutor Rafael também, né? Pratica pouco exercício e hoje as crianças não é igual da nossa época, a gente brincava muito na rua, e hoje as crianças brincam muito com aparelhos eletrônicos, são jogos e acabam realmente de deixar de fazer exercício, não é verdade? Ficam muito restritos, né? A gente vê também até que nas escolas, assim, medidas de saúde pública, que tiraram os refrigerantes, tiraram aqueles lanches super gordurosos das escolas. Salgadinhos. E agora foi uma decisão até sábia de tirar os celulares, porque no recreio as crianças não brincavam, as crianças ficavam só no celular, né? No intervalo. Eu sei que na aula a criança não pode utilizar o celular, mas no recreio as pessoas ficam no celular. Então isso aí ajuda até numa situação de educação, né? Da pessoa fazer mais atividade, ser mais ativa. Isso ajuda também no controle de obesidade e sobrepeso do adolescente. Sim, é porque também no recreio, né? As crianças costumam brincar de bola, ficar ali, e aqui. E pelo menos na nossa época era assim, né? Também dá aquela paquerada, né, doutor? Isso, na nossa época a gente aproveitava. Né? Aproveitava até para dar para aquela paqueradinha, porque ficar no celular ali, a gatinha lá do outro lado, é a hora de dar aquele... isso aí. Com certeza. E, doutor, quais são os fatores que contribuem para a obesidade? Assim, genética, metabolismo, ou são os hábitos também? O que o senhor tem a dizer a respeito? Bem, eu acho que a gente já colocou muito bem, né? Eu acho que os hábitos de vida hoje, né? Não só das crianças, como nós adultos também, né? Adulto jovem e até o idoso mesmo. O idoso hoje anda muito menos do que andava antigamente, né? A gente hoje tem controle remoto para o ar-condicionado. Antigamente a gente tinha que levantar para trocar o canal da TV, né? Exato. A gente tinha que ir lá, vamos trocar, tinha que levantar. Hoje não, hoje você tem o controle remoto para tudo. Então, hábitos de vida, sem dúvida nenhuma, é uma coisa que hoje, no mundo moderno, impacta bastante, né? Na obesidade e no sobrepeso. Os hábitos alimentares, então, nem se fala, né? A indústria alimentar aí cada vez mais produzindo alimentos mais e mais ricos em gorduras, saturados, ultraprocessados, que a gente tem dificuldade, nosso corpo tem dificuldade para poder processar esse tipo de alimento. Isso acaba acarretando em quê? Em aumento do peso, sobrepeso, né? Tem o fator genético, sem dúvida nenhuma, está linkado sim, já foram isolados alguns genes ligados à obesidade, mas eu acho que é um conjunto, sabe? Não só a genética, como hábitos alimentares, hábitos de vidas. Isso aí, sem dúvida nenhuma, acaba acarretando num nível altíssimo de obesos que está sendo agora prevalente. Dá um exemplo. Por exemplo, algum ouvinte, né? Ouvinte não, algum espectador que está nos assistindo agora, por exemplo, tem a família, né, que já é geneticamente de sobrepeso, tá certo?
e aí você vê ali que os filhos e tal seguem a mesma proporcionalidade de peso, mais ou menos, né? A mãe, o pai e tal. O filho, geneticamente, que herdou ali aquela genética dos pais, ele tem como emagrecer e dali em diante ele mudar essa árvore genealógica dele, ou ele vai carregar esse cromossomial até o resto da árvore genealógica dele? Ele pode mudar dali para frente, ele fazendo uma dieta ou mudando os hábitos, mudar a genética da família, ou dali para frente já era? Cara, que pergunta legal que você fazer. Você está falando de epigenética. Genética é uma coisa e epigenética é outra. Epigenética é a expressão da genética que é mutável pelos seus hábitos e pela interação no meio ambiente. Então, a resposta é sim. A pessoa que vem de uma família de obesos, sim, ele consegue mudar a epigenética dele a partir do momento que ele muda os hábitos dele. E aí o que a gente vê é que uma criança ela acaba comungando dos mesmos hábitos alimentares dos pais. Exato. Então, infelizmente, aquela criança que já tem uma genética para obesidade, a epigenética dele é influenciada por maus hábitos. São pacientes, né, que acabam comendo coisas muito ruins, né, que acabam levando à obesidade, são sedentários porque os pais normalmente não praticam esporte, não incentivam isso também. Então a resposta é sim, você consegue mudar o curso da tua vida, apesar de você carregar aquele cromossoma para o resto da vida. Sim. Mas a expressão dele a gente consegue atuar em deixar ele como ele vai se expressar na sua vida, entendeu? Tem até algo interessante na família, que até a gente orienta nos consultórios, né? Quando vem uma pessoa obesa, então a família, a obesidade tem que ser tratada na família inteira. Não adianta você trocar o hábito só daquela pessoa. Na família inteira tem que estar ali aderida naquele plano alimentar. Porque não adianta você comprar coisas saudáveis e ter coisas que não sejam saudáveis em casa, porque a pessoa vai de acordar de madrugada ali num sapatinho e vai lá e vai se alimentar. Então a família toda tem que estar inserida, todo mundo na atividade física, todo mundo fazendo uma dieta adequada, para que a pessoa... Né, é legal, Félix, você está falando isso, porque eu tenho uma história para contar que acontece muito, assim, mais de uma história, né, porque isso acontece rotineiramente no consultório, né, na clínica, que é o quê? Quando vem o marido, quer mudar os seus hábitos alimentares, seus hábitos de vida. Exato. E aí a mulher, ou vice-versa, vem a mulher que quer mudar seus hábitos alimentares, hábitos de vida, e o marido acaba boicotando, ou a mulher acaba boicotando. Boicotando como? Cara, não compra o chocolate que eu amo. E ela vai no mercado e compra o chocolate que ele ama, porque já é de costume. Aquilo acaba atrapalhando. Então, isso que o Félix falou, cara, a gente vê muito isso. A gente traz a família, traz o companheiro para a gente poder tentar mudar o hábito deles todos, que aí sim a gente tem uma taxa de sucesso muito maior. O que eu costumo dizer é que quem faz a dieta da casa é quem vai no mercado, né? Aí lá em casa, quem vai no mercado geralmente é minha esposa. Ela fala assim, você quer estar sendo responsável. Quando eu vou no mercado, eu tento trazer as coisas saudáveis, né? Mas tem sempre as crianças reclamam. As crianças reclamam sempre. Lá em casa é igual. É um desafio, então, né? Eu vou aproveitar. Eu vou aproveitar, bota essa câmera ali que eu vou aproveitar, né? Número 1, que tá todo mundo olhando para lá, né? Eu fui no mercado ontem, vou falar o nome do mercado, galera. Guanabara. Chegou no Guanabara, beleza. A gente tá lá comprando lá o pão integral, aquelas coisas. E uma certa pessoa chamada Anne, que está ali atrás das câmeras, nossa, esse sorvete bate no Carrefour. Esse sorvete bate de lático que 50 pau, né, filha? Maravilhoso. Foi da vaquinha, isso, da vaquinha. Ben Jerry. E aí é o que vocês estão falando. Eu aqui tentando emagrecer, ela vai lá e compra o Ben Jerry's. Aí você não vai comer? Pô, não tem como. Meu irmão, não tem como. Difícil tem alguma coisa ali. Então, não tem como. E ela é magra. E ela, tipo assim, realmente é o que vocês estão falando, não cuida de mim, eu tô meio gordinho. Não é verdade, você tá bem. Não é verdade. Caramba. Agora, doutor, ao contrário, vamos dizer, daquela pergunta que eu fiz para os senhores,
que vem de uma família hereditariamente, né, com sobrepeso, já gordinhos, né? Eu falei, não é gordofobia, porque tem gente chata, meu irmão. Vai começar a falar, pô, isso é gordofobia. Gordinho, vem dos gordinhos, né, gordinho. Ao contrário, uma família tipo do Luiz, que a sua, que são pessoas magras, assim, elegante, sincero, bonito, né, sensual, e que os seus filhos vão e começam a engordar. Dali para frente dá para fazer uma nova árvore genealógica de gordinhos? Sim, com certeza. Sim? Porque a gente está falando de epigenética. É o que eu falei. São os hábitos. Tanto de um lado do outro. Um lado do outro. E eu acho mais difícil, né, de uma família de pessoas magras com hábitos saudáveis, isso mudar. Eu acho bem mais difícil. Porque normalmente a gente insere no dia a dia. Eu, por exemplo, meu filho faz 14 anos esse ano. Infelizmente, no Brasil, a criança ela não está autorizada, antes dos 14 anos, fazer musculação, por exemplo. Exato. Já tem estudo de Harvard, que é uma universidade hiper respeitada no mundo inteiro, da importância da musculação na infância. Tá? Exato. Mas ainda no Brasil, ainda se é proibido e discutido falando que faz mal. Tudo bem. A gente não está aqui para falar disso. O que eu quero dizer é que o meu filho ele não tem escolha lá em casa. Sim. Porque quando minha filha fez 14 anos, ela entrou na musculação. E ele, esse ano, ele já entrou na musculação. Então, eu acho mais difícil, por quê? Por causa de hábitos alimentares, foi o que o Félix bem colocou aqui. Eu vou no mercado, eu vou fazer boas escolhas. Eu não vou levar alimento ultraprocessado, rico em açúcar. Sim. Óbvio, vai ter um docinho aqui, ali, uma sobremesa aqui, um bate de latte ali, um Ben Jerry's, que pô, minha filha gosta muito desse sorvete. Eu vou levar, mas para um momento excepcional, vamos dizer assim. Não é o hábito corriqueiro, não é o dia a dia. Então, o contrário também é verdade. Até porque o açúcar vicia, né? Vicia. Doutor? E o contrário é verdade. Pode se tornar obeso? Pode. Se os pais forem muito permissivos, né? Ah, não, deixa meu filho comer doce que ele ainda é criança. Eu escuto isso, tá? Eu escuto isso. Deixa, não, enquanto é criança, deixa ele comer doce porque ele é criança. Você pode estar ali quebrando um ciclo de famílias de pessoas magras, né? Com hábitos alimentares e de vidas muito bons, e quebrando ali por causa dessa alta permissividade que hoje os pais acabam fazendo por causa de estão trabalhando e quando chega deixa tudo, o filho fazer tudo. Pode tudo. Ainda mais vó, né? Vô, né? Opa! Esses aí são Gs, cara. São Gs. Galera, eu perguntei isso para os doutores aqui, porque é uma coisa importante. Quando eu retornei com a pergunta sobre quando a família vem magra e o filho vai e fica gordinho. Eu perguntei isso a eles e retornei com essa pergunta porque tem muita gente que acha que eu sou magro, a mãe é magra, o pai é magro e aí o meu filho pode comer o que quiser porque eu já tenho uma árvore genealógica magra, então ele pode comer de tudo porque também vai ficar magrinho. E realmente os doutores aqui confirmaram que isso muda, porque tem muito isso. Sim, né, Anne? Muito. Que ela é magra e ela acha que pode comer Ben Jerry's e qualquer... Não, eu não vou ficar gordinho. Deixa comigo. Então, essa situação que também são uma das situações corriqueiras de que o pai é magro, a mãe é magra. Não, deixa ele comer que a gente já é magrinho mesmo, ele vai ficar magrinho, Luiz, é só uma fase. Luiz, desculpa te interromper, que é importante falar isso, tá? Hoje, com os métodos que você tem para você poder ver a composição corporal do paciente, eu posso te falar que eu tenho uma funcionária que trabalha comigo, que tem o corpo da Anne, e ela é obesa. É o falso magro. Falso magro. E o que é isso, né? Que antigamente se falava em falso magro. O falso magro é o paciente que tem baixa massa magra no corpo, tem uma doença chamada sarcopenia, que é pouco músculo no corpo e muita gordura. Exato. Então, tem paciente com o biotipo da Anne, né, que é um paciente magro, longilíneo, enfim, que às vezes tem 28%, 30%, 35%. Essa minha funcionária tinha 36% de gordura no corpo. Então, ela é obesa. A obesidade não está mais ligada ao estereótipo. Tá? Isso é muito importante, porque você que está assistindo a gente, que está vendo o nosso episódio, né, você pode ser obeso
mesmo estando num corpo que você olha no espelho e fala, cara, eu estou bem, eu sou magro. Não, infelizmente não. O que você precisa saber é da tua composição corporal. Então, isso é bem importante falar isso, né? A gordura no centro do corpo está associada com maior mortalidade cardiovascular, né? Muito. Aumenta o risco de Muito hipertensão, diabetes, Sim. resistência à insulina, Alzheimer. Aumenta até a taxa de câncer, né? Muito. Realmente é muito perigoso. Como o Luiz já até a gente conversou num podcast sobre os problemas cardíacos, também são relacionados também a esse tratamento de obesidade, né? Sim. Porque se ele fala que a pessoa tem que fazer os exames corretos para fazer as atividades físicas, realmente também está associado à obesidade. Há um grande relacionamento. Sim. Agora, doutores, né? Tô gordinho. Eu acho que eu tô meio gordinho. E fala aí quais são os sintomas que eu posso ter aí, para ver se realmente eu tô gordinho mesmo, né? Legal. A Anne fala que eu tô gordinho. Legal. Quais são os sintomas que eu posso ter? Bem, assim, homens e mulheres, eles comungam de uma série de sintomas por causa da obesidade, né? Mas os homens, principalmente, né, o que a gente vê além da baixa autoestima, né, que tem baixa autoestima, uma energia baixa também, você sempre cansado, o tempo todo cansado, né, dores articulares, como o Félix também muito bem colocou, aparecimento de doenças ligadas à parte cardiovascular, a pressão alta, a diabetes, a tua memória, falha de memória também, e uma coisa que é muito comum no homem é uma coisa chamada hipogonadismo, que é a produção no obeso, a produção de testosterona costuma ser extremamente baixa. Exato. Porque a obesidade, ela é uma comorbidade, ela é uma doença crônica, que as pessoas acham que a obesidade é assim, eu estou obeso. Não. Se você é obeso, você tem a tendência em ser obeso para o resto da vida, que é uma doença como a pressão alta. Sim. E ela tenta se proteger para ela poder permanecer ali, né? Por que eu digo isso? Porque ela faz com que você baixe o teu metabolismo. Meu metabolismo está lento. A obesidade ela faz isso propositalmente para ela poder se manter, porque para o cérebro a obesidade é uma reserva de energia. Exato. E foi isso até que trouxe a gente como humanidade, né? Até aqui, onde a gente está. Senão a mulher cuidava da prole dentro da caverna e o homem saía para caçar, demorava 4, 5 dias. Se o metabolismo dela tivesse altíssimo, quando ele voltasse, tinha um cadáver ali. Então o cérebro primitivo, inteligentemente, é um sistema de defesa nosso que a gente precisava usar enquanto a gente morava em caverna. Hoje, o cérebro primitivo não entende que a gente vai no Carrefour, no Guanabara, ou abre uma geladeira e pega um Ben Jerry e come ali que tem 2.000 quilocalorias ali. Exato. Entendeu? Então, a obesidade, ela drena muito a energia do paciente. A autoestima, então, isso eu vejo é muito prevalente. O aparecimento de doenças crônicas, que aí começa, te procura, tá com pressão alta, o meu açúcar já está dando um pouco mais elevado, aí eu tenho tendência a ter o açúcar elevado, as dores articulares, prostração, procrastinação é algo assim muito presente e evidente. Sim. Então, isso tudo é advindo da obesidade, sem dúvida nenhuma. Os lipídios também alteram, os lipídios, né? Triglicerídeo, colesterol, isso tudo aumenta a resistência à insulina, isso tudo aumenta o risco de doenças cardiovasculares também, como infarto, derrame, AVC, arritmia, insuficiência cardíaca. Depois da Revolução Industrial, né, que o senhor está falando até da época, né, quando vivia na Idade da Pedra e depois veio as outras partes históricas, né, as pessoas, ela realmente, para pegar energia, começou a consumir açúcar, a industrialização da farinha, e entre outras coisas, isso aí realmente, com o passar dos anos, né, do tempo, realmente foram causando vícios nas pessoas, que hoje, pelos estudos, uma das coisas mais viciantes, né, antes da coca, né, os mais viciantes são o açúcar, a farinha e, por último, a gordura. Sim, né? É verdade. Então, essa revolução que teve no mundo, realmente, ela ajudou com que as pessoas, além da falta de exercício, que o senhor já falou,
foi a alimentação, a nossa alimentação, que realmente a gente ficou muito necessitado do açúcar. Sem dúvida. E para retirar o açúcar realmente é muito complicado. Muito. Né? Difícil. E dentro do que o senhor falou, dessas complicações da obesidade, acho que o senhor também comentou sobre a síndrome metabólica, não foi isso? Acho que o senhor falou sobre isso, né? Isso. Como a obesidade é tratada e quais os tratamentos mais eficazes hoje, né? Os mais eficazes, desde as mudanças de estilo de vida e até as cirurgias bariátricas. Perfeito, excelente pergunta, mas eu quero voltar um pouquinho, que a gente estava batendo esse papo aqui antes de começar, claro. E o Félix muito bem colocou aqui. Síndrome metabólica, né? As doenças que ele colocou aqui todas estão relacionadas intimamente com a síndrome metabólica, que são alterações que começam a acontecer no corpo, e eu ouso a dizer que ela seja a origem tanto da obesidade, quanto das doenças crônicas cardiovasculares, pressão alta, diabetes, Alzheimer, cânceres. Por quê? Porque ela que começa a dar o start nas alterações nos processos bioquímicos que acontecem dentro do corpo. O senhor poderia repetir rapidamente, que eu mesmo não entendi, o que é síndrome metabólica? Só para retornar, só para a gente ficar sabendo disso. Síndrome metabólica é um conjunto de sinais, na verdade, sintomas e alterações metabólicas que acontecem no corpo. Exato. Tá? E tem alguns parâmetros ali, pressão alta, triglicerídeos altos, a gente olha algumas coisas ali que configuram a síndrome metabólica. Normalmente, nós médicos, a gente chega numa fase tardia. Por quê? Isso acontece, e eu faço a meia-culpa, né, da nossa área médica, que normalmente vamos botar um clínico geral, não querendo apontar o dedo aqui para nenhum colega, pelo amor de Deus, né, não é isso, mas o clínico geral olha e vê, por exemplo, que o paciente tem um triglicerídeo um pouquinho aumentado, ou uma pressão ali limítrofe. Aí vai medicando. Né? Aí vai medicando e fala, que você tem trata nada. a causa do problema. Exatamente, é só uma alteraçãozinha. A ponta do iceberg. Exatamente. E aí aquilo vai se agravando e aquilo vai auto-fomentando ali até culminar na obesidade já instalada, que aí o corpo está super inflamado, que acaba trazendo todas essas doenças que o Félix muito bem colocou aqui. Sim. Então, quando você fala em tratamentos, né, da obesidade, né, a tua pergunta, respondendo agora a tua pergunta, e eu acho que, primeiro, a gente não deve tratar a obesidade como uma alteraçãozinha. Estética, né? Estética. Também, né? Isso, eu ia falar exatamente isso. A estética, propriamente dita, assim, é uma alteraçãozinha e estética. Não. Por quê? Porque a obesidade, ela sim vai acabar causando uma série de doenças crônicas que hoje aparece para o Félix, no consultório dele, para ele poder tratar, que eram preveníveis. A gente conseguiria prevenir se nós tratássemos a causa ali do problema, como o Félix também muito bem colocou. Então, o início do tratamento é você saber identificar em que estágio está a obesidade, né? Quais são as alterações que estão ali que acabam fazendo com que a obesidade perpetue naquela pessoa, para você poder tratar a causa. Porque o que a gente vê hoje, né, tratamentos da modinha aí que o pessoal acaba fazendo por conta própria, é aquele paciente que faz o tratamento por conta própria e tem o reganho depois. Ele vai... Compensação. Não é? Ele trata, faz o tratamento da modinha, com a canetinha da modinha, que acaba fazendo, perde peso, né? Que isso é uma coisa que eu queria falar depois, a diferença entre perder peso e emagrecer não é a mesma coisa. Tá? Exato. Perder peso é uma coisa, emagrecer é outra. Ele perde peso. E aí quando ele para a canetinha da modinha dele, ele vai lá e ganha, perdeu 10 quilos. O efeito rebote. Né? O efeito rebote. Ele tem o reganho. Aí ele ganha, em vez de 10, ele ganha 20 quilos, 18 quilos. E aí ele fica desesperado. Mas por quê? Porque ele não está tratando a obesidade da maneira que ela deve ser tratada. Tá? Sim. Então isso é um ponto muito importante e nevrálgico para a gente poder, primeiro, levar o tratamento da obesidade a sério. A obesidade não é tratada mais da maneira que era tratado há 15, 20 anos atrás. Hoje nós temos inúmeros estudos médicos
inúmeros estudos comprovando todo o mecanismo que a obesidade utiliza para ela poder se perpetuar como doença. Né? Então, nós temos tratamentos clínicos altamente eficazes hoje, né? Que acabam não necessitando de levar o paciente para fazer uma cirurgia bariátrica, que você perguntou, né? Até cirurgias, né? Até cirurgias. Então, o tratamento, né? O tratamento para obesidade clínico hoje, nós já temos tratamentos no mundo, né? Já lançados no mundo, e temos algum em fase 3, fase final de lançamento, alguns medicamentos, onde eles já são tão eficazes quanto a cirurgia bariátrica. Eu ouso dizer, enfim, eu tenho um cara que eu admiro demais, um médico chamado Dr. Gabriel Almeida, na Bahia, um cara hiper estudioso da obesidade, e ele fala o negócio seguinte: essa é a última década da cirurgia bariátrica. Eu também acho. A cirurgia bariátrica... Vai acabar no futuro. A gente ainda vai falar sobre Isso. Até essa perguntinha está lá ainda esperando vocês. A cirurgia bariátrica, ela vai acabar e ela vai ter uma indicação, na verdade, social. Tá? E a gente fala sobre isso. Sim. E quando está indicado? Quando está indicado a cirurgia bariátrica? Da obesidade, né? Bariátrica, cirurgia da obesidade. Quando é que ela está indicada? Bem, como eu bem disse, hoje, no meu dia a dia, eu não indico cirurgia bariátrica para ninguém. A obesidade tem tratamento, um tratamento eficaz e um tratamento que a gente consegue dar o resultado de uma cirurgia bariátrica para o paciente, sem precisar, enfim, acabar fazendo nenhum tipo de mutilação ou bypass, alguma coisa assim que é inerente da cirurgia bariátrica. Porém, hoje, o que a gente vê, os IMCs, né, que é o índice de massa, hoje ainda é baseado em IMC. O paciente que tem um IMC muito alto, obesidade grau 2, com alguma comorbidade, obesidade grau 3, ele já tem, sem comorbidade, ele já tem indicação de cirurgia bariátrica. Sim. Então, você classifica ainda basicamente em cima do IMC, para você indicar ou não a cirurgia bariátrica. Óbvio, volto a dizer, quando eu digo que a cirurgia bariátrica ela também é social, porque o paciente que não tem condição de fazer o tratamento da obesidade, que é um tratamento extremamente caro, a gente está falando o seguinte: dieta, tudo da dieta para você poder tratar a obesidade não é uma coisa barata, é mudança de hábitos de vida. Então, você entrar numa academia, você vai ter que investir algum dinheiro ali também, e fora os medicamentos, né? Que a obesidade ela tem que ser tratada e vista como doença. Como é que você trata a pressão alta? Você trata com, sei lá, medicamento, só medicamento? Só medicamento? Não. Só atividade física? Não. Você tem um combo ali. Então, esse combo, a obesidade precisa ser vista como isso. Porque eu ainda escuto paciente assim: mas eu vou ter que tomar remédio? Cara, você não toma remédio para pressão alta. Você tem que tomar remédio para obesidade. Então, o tratamento da obesidade precisa ser mais bem divulgado. E eu acho que esse episódio nosso é mais para falar para as pessoas o seguinte: obesidade tem tratamento. E a cura da obesidade começa em você. Começa no paciente. O paciente que quer se tratar vai mudar o mindset dele ali para ele poder buscar uma mudança de hábito de vida, mudança de hábito alimentar, trazendo a família junto. Né? E aí ele consegue trazer os benefícios daquilo para a vida dele e principalmente colher os resultados. Né? Que aí a estética, óbvio. O cara se sente muito bem, consegue colocar uma roupa bonita, igual você tá, poxa, o cara consegue se vestir, se ver, pô, eu tô bem, tô feliz. Então, isso é muito importante. Quais são os níveis, se eu poderia explicar, de obesidade? Existe no nível 1, até quanto de peso, número 2, o 3, o mórbido? Você poderia explicar rapidinho? Sim. Então, você está falando os níveis do IMC. Índice de massa corporal. Isso. Índice de massa corporal, você tem um limite ali de acordo com peso e altura. Então, você vai até 25 de IMC, normal, de 25 a 30 é um nível, 30 a 35 é outro, de 35 para cima é outro. Então, de acordo com peso e altura. E não é só o peso, foi o que ele falou, é peso e altura. Então, IMC assim, de 0, não tem 0 IMC, né? Mas, pô, de IMC até... Abaixo de 20. Abaixo de 20, até 19 é normal.
Aí de 19 até 30, na verdade de 19 até 29 ali, você está com sobrepeso. Perdão, 25 19 a 25 a 30. É sobrepeso. Aí de 25 até 29, você está na obesidade ali, nível 1, grau 1. E aí depois tem obesidade grau 2, grau 3, quando está acima de 30, de 35, acima de 40. Exato. Então você classifica, na verdade, pelo IMC. Exato. Você, Peso nível, e altura, né? Peso e altura. Ele já dá o grau de obesidade. Os graus de obesidade ali, entendeu? Exato. Muito obrigado. Doutores, considerando as novas medicações do tratamento clínico das obesidades, né? Na verdade, é das obesidades, né? Que a gente está falando, como, por exemplo, a semaglutida e o chamado Ozempic, a cirurgia bariátrica tenderá a acabar no futuro realmente? E se existem novas pesquisas ou tratamentos promissores no combate à obesidade? Muito bom. Vamos lá. Isso aí é uma coisa que eu até antecipei um pouco, né, sobre isso. É a última década de cirurgia bariátrica, né, salvo, óbvio, o paciente que não vai ter condição de tratamento, o plano de saúde ainda paga a cirurgia bariátrica para ele. Paga, né? Paga se ele estiver dentro dos critérios, né, que a gente colocou aqui, né? Mas no SUS não, né? No SUS também, tá? No SUS também? No SUS também. O SUS é excelente. Na verdade, funciona muito bem. Então é bom aí, pessoal, saber que também... Também, pode procurar. Procura a SUS. clínica da família, faz a classificação, você vai ser estratificado de riscos, você vai ser referenciado para o local onde faz, próximo da tua região, faz a cirurgia bariátrica, mas sim, o SUS paga a cirurgia bariátrica e, cara, funciona. É uma coisa que funciona muito bem no SUS, tá? Então, assim, voltando, né, aos tratamentos que você bem colocou, a semaglutida, que na verdade é o Ozempic, né? Hoje no Brasil ainda não está sendo comercializado um chamado Mounjaro, né? O Mounjaro é a evolução do Ozempic, né? Que eles dão resultados, né, muito próximos da cirurgia bariátrica. Muito próximos mesmo, da perda de peso da cirurgia bariátrica. E ainda tem alguns estudos aí em fase final de andamento de algumas substâncias que vão realmente revolucionar, que eles dão resultados ainda melhores do que a cirurgia bariátrica para perda de peso. Mas a gente tem que esperar sair. O Mounjaro já foi aprovado no Brasil, já está com a Anvisa aprovada, só não está sendo comercializado ainda no Brasil. Mas é muito comum, a gente vê muitas pessoas importando, né? Até porque já tem Anvisa, então ele é importado para o Brasil e muitas pessoas usando e se beneficiando desse tratamento, que é um tratamento completamente revolucionário, na verdade. Mas só tem um problema também, né? O preço, né? O preço ainda salgado. O que acontece? Eu vejo muitas reportagens, né, que existem muito Ozempic falsificado, né? Isso. Então, eles usam, trocam ali... Cara, infelizmente, Luiz, assim, o que a gente vê no Brasil e no mundo, né? Assim, quando uma coisa é altamente procurada, você tem mercado e ela compensa em você falsificar, se é que isso compensa, né? Vamos deixar isso bem claro, né? Exato. Ainda mais se tratando de saúde, né? Tratando de saúde populacional, né? Isso é um crime. Mas a gente viu, sim, essas canetinhas sendo trocadas por canetas de insulina. Exato. Na verdade, e aí estavam rotulando elas como Ozempic, como, enfim, Mounjaro, e aí sendo vendidas no mercado negro aí, como as pessoas elas buscam o tratamento mais rápido, o resultado mais rápido, mais fácil, acabam se expondo a esse risco. Porque não querem procurar um médico para poder se tratar, enfim, e acabam ter acesso a isso. Ele vai procurar, como o Félix bem colocou, por causa de preço. Olha o preço na farmácia do Ozempic. O preço da farmácia do Ozempic é R$ 1.100, R$ 1.200 com desconto. 30% mais barato. Aí tem aqui R$ 600, R$ 700. Eu vou querer esse aqui porque eu compro 2 desse a um desse aqui. Só que esse aqui você pode desconfiar que tem algum problema ali, entendeu? Exato. Então, isso infelizmente tem mercado, sim. Infelizmente. Sim. Doutores, hoje, né, como o Ozempic, né, semaglutida, né, é um medicamento muito usado, muito conhecido, muita gente tem inadvertidamente pego
esses medicamentos e eu não sei se precisa de receita médica, mas eu, né, tenho conhecimento de que um amigo indica para outro amigo que vai indicando para as pessoas sem ir ao médico, sem fazer um exame, sem fazer nada, pega aquele medicamento e se automedica com aquilo. O que o senhor tem a dizer a respeito desse modismo que as pessoas estão pegando a semaglutida e se aplicando sem fazer exame e apenas comprando no mercado negro e vai lá para ficar magrinho, para ficar bonitinho, aplica de qualquer maneira. O que o senhor tem a dizer a respeito disso? Sinceramente, é temerário. Isso aí é um risco. Mas não é verdade? Modismo. É um atentado contra a própria saúde, na verdade. A pessoa faz um atentado contra a própria saúde. O que pode acontecer? Cara, inúmeras coisas. Assim, no caso de uma falsificação, né, quando você troca um medicamento desse por uma insulina, por exemplo, a gente vê quadros de hipoglicemia, que é baixar o açúcar demais, a pessoa ter convulsão, desmaiar, parar no CTI ou até mesmo ir a óbito. Dependendo do nível de hipoglicemia, o paciente vai a óbito por causa disso. Então, é extremamente temerário, né? Isso é uma prática muito comum, o autotratamento. Infelizmente, no Brasil, o controle de prescrição por receita, ele não é feito da maneira que tem que ser feito, né? Mas as pessoas, apesar de alguns medicamentos que são controlados por receita e existe o controle, que não é o caso do Ozempic, mas alguns outros, as pessoas acabam tendo acesso no mercado negro e se automedicando. Se automedicar sem acompanhamento médico, você vai pagar algum preço que não vai ser legal para você. E isso eu não estou puxando sardinha para mim, que sou médico, não, muito menos para o Félix aqui, que enfim, que é cardiologista, que cuida da cronificação de uma ação dessa. Você comete uma ação dessa, você pode ter certeza que você vai casar com o Félix. O Félix vai ter que cuidar de você para o resto da vida, porque você cometeu um atentado contra a sua saúde e aquilo cronifica. Às vezes fica com a pressão alta, tem um AVC, tem sequela, enfim, gera uma diabetes, o pâncreas para de funcionar. E tem aquela situação também, mesmo a pessoa comprando aquele medicamento original mesmo, tem certa dosagem para aquela pessoa, tem a progressão de dose, tem depois o desmame, conforme se for aumentar. Então, isso tem que ser feito por um profissional que está habilitado para aquele tipo de tratamento. Porque as pessoas até vêm para mim, cardiologista, e aí perguntam, doutor, pode passar esse Ozempic para mim? Eu falo assim, não. Você tem que procurar um especialista, no caso ideal, um nutrólogo, um endócrino, para fazer acompanhamento, para ver as dosagens, você vai casar com aquele profissional, porque não é uma medicação que eu dou e fazer isso como eu faço com hipertensão. Toma isso aí, a gente vai a cada 6 meses vou avaliar, depois que controlou direitinho. Não, o Ozempic não, você tem que acompanhar, fazer as avaliações, fazer a bioimpedância, avaliação ali regular para você saber se o remédio está fazendo efeito, saber se tem que aumentar a dose, saber quando deve reduzir. Então, isso é feito com um profissional mesmo, no caso, nutrólogo, endócrino, né, Rafa? Justamente. Na verdade, tem muita gente, claro, evidentemente, tem muita gente, né, doutores, que não tem tempo de se exercitar, né? Mas a gente acha que é uma desculpa, às vezes, para as pessoas, que eu não tenho tempo de se exercitar. Não sei, às vezes tem, às vezes pode não ter. Mas esse uso desses medicamentos aí, na maioria dos casos, são pessoas que realmente são sedentárias e não querem ter o esforço de dar uma corridinha, de ir na academia, de perder peso, de controlar a alimentação, de ter hábitos saudáveis. Agora, dentro disso tudo, doutor, né, que eu já estou falando até demais... Está falando do mundo real. Está falando do mundo real. É o mundo real. Ele quer uma medicação que resolve o Não problema vai na academia, dele. não. Tem um jeito mais fácil. Tem remédio não para resolver isso aqui. Entendeu? É aquele cara que vê o cara correndo, ela ainda fala assim, ela vai morrer esforço, saudável. Vou te falar, tá para sair uma medicação nova, tá? Que... ela já está em fase final de experimento ali, do estudo, né? Fase 3 que a gente chama, para ser lançada, que ela aumenta
a quantidade de músculo sem você se exercitar. Caramba, que beleza, hein, meu? Bimagrumab, que é o nome da substância. Qual o nome? Bimagrumab. Então, quem quiser anotar aí. Mas não tem disponível no mercado. Não vão no mercado negro. Não vão no mercado negro acreditar que olha que o isso pessoal aqui já pegou o nome. Pelo amor de Deus. Não é isso que eu estou falando. Já. Mas olha, a pílula que você falava assim, se tivesse um medicamento para eu tomar, para eu poder ganhar músculo... E mais, ganha massa e emagrece, tá? Bimagrumab. Então, assim, é interessante falar sobre isso, que na verdade isso é um medicamento, gente, que vai ajudar muitos pacientes, por exemplo, acamados, né, que têm sequela de AVC, que não conseguem ir até a academia para poder ganhar músculo ali. Aquilo ali vai ser um avanço muito grande, porque existem pacientes que efetivamente eles não conseguem ganhar massa magra. Sim. Paciente no CTI, que está longo período no CTI, que tem perda de massa magra muito evidente, você vai poder utilizar isso e o paciente vai ganhar músculo. Isso vai revolucionar o mundo, entendeu? Vai revolucionar o mundo, assim como o Ozempic, o Viagra revolucionaram. Vai ser uma quebra de paradigma que a gente nunca teve nenhuma substância no mundo capaz de produzir músculo. Sim. E essa talvez seja a primeira. Assim como houve uma revolução também, como teve agora, né, Anne? O Dr. Nelson falando sobre a aplicação de substâncias para a pessoa ficar com né, bumbum maior. Sim. Tem gente que coloca com bíceps maior. Sim, sim. Então, assim, essa revolução do músculo, ela se... né, até antecedendo a isso, a respeito dessas aplicações de... Eu não sei o nome essas substâncias que você está se referindo... A substância que coloca ali para a pessoa já ficar toda... mas essas, né? São substâncias sintéticas. Isso. São substâncias sintéticas. O que a gente está falando, no caso... Já realmente... É um medicamento que ele vai fazer o teu organismo, produzir músculo. Sim. Então, isso é assim... Cara, isso pra gente, né, da área médica, assim, cara, isso causa espanto, porque realmente, cara, a gente nunca teve isso, né? A pílula da academia, vamos dizer assim, nunca teve isso, e isso vai ajudar muita gente a sair, às vezes, de um CTI, ficar menos tempo internado ali, porque ganho de massa magra está relacionado ao tempo de internação, vai abreviar o tempo de internação. Então, isso é muito importante. Não é uma coisa sintética, mas é uma coisa realmente que eu acho que vai acabar revolucionando. No caso do músculo, assim, desculpa o tipo, né? Mas a alimentação das células, ela tem tudo a ver com o aumento da musculatura, né? Quanto mais você alimenta as células, ela faz com que a nossa musculatura, né, cresça, né? Se desenvolva. Sim. Em relação à saúde mental, doutor, e a alimentação hoje das alimentações urbanas, ainda vou... Não sei se o senhor entendeu a pergunta, não. Foi difícil, né? Entendi, não é difícil. Em relação à saúde mental e a alimentação da população urbana hoje, né? O ambiente em que vivemos também pode dificultar hábitos saudáveis? Sem dúvida, né, Félix? Claro. Porque a gente cansa de ver isso. Né? O Félix bem colocou aqui ainda há pouco, né? O estresse, por exemplo. O estresse do dia a dia faz com que a gente queira soluções rápidas, por exemplo, para comer. Você quer agarrar um fast food e sair resolvendo a sua vida, que você tem... eu estou sem tempo, né? Eu estou sem tempo. Eu conheço uma pessoa assim, ela está lá do outro lado ali. Entendi. Adora um McDonald's. Um Ben Jerry's, assim. Não, né? Maczão. Qual é o teu combo, hein, Anne? Qual é o teu combo? É o cheddar. Quarteirão. Caraca. E o docinho? Fala aí. Que beleza! Ainda tem nuggets. Olha, tá vendo? O combo completo dela. Só faltou o pastel. É isso, o combo completo. E o caldo de cana, não esquece. Não, tem um pastelzinho no McDonald's de banana e tem o de maçã. Uma torta, que eles chamam de torta, igualzinho pastel. Tem uma pessoa que é muito chegada a ela, que sou eu, que tem, na minha gordice de antes, ainda enfiava aquele pastel quente no meio do McFlurry. Olha que deles tirava assim, derretendo. Mas vamos o que é mais importante, que já está mostrando pro público aí. O que você estava falando é o seguinte, né?
tá ligado o seguinte, a saúde mental, né? A gente está falando do estresse, a gente está falando de coisas externas, né? O estresse, né? O dia a dia, o trabalho, a família, enfim, as coisas que a gente tem que cumprir acabam influenciando no que a gente escolhe para comer, né? Exato. É óbvio que tem um negócio também, a saúde mental, que é a expressão do que você come, como o seu organismo digere aquilo ali, porque a nutrologia é isso, né? Exato. É a interação de como que o alimento interage com o teu corpo. E hoje já se sabe que o intestino tem uma ligação, é o único órgão que tem uma ligação direta com o cérebro. Então existe um eixo intestino-cérebro que ele é altamente influenciado, né? O cérebro acaba sendo altamente influenciado com o tipo de alimento que você acaba comendo, né? E como que o teu corpo processa aquele alimento e absorve aquele alimento. E acaba influenciando em maior ansiedade, bipolaridade, autistas, né? Pacientes neurotípicos, né? Autistas, que acabam ficando mais ansiosos e têm uma dificuldade maior para interação, ficam mais agitados por causa do tipo do alimento que você está dando a ele. Então, não é só fator externo que influencia a saúde mental, né, do paciente e as escolhas também, mas o que você come acaba se refletindo na tua saúde mental. Se você é uma pessoa propensa a ter mais ansiedade, ou você é bipolar, ou você tem alguma patologia dessa ligada, esquizofrenia, ou alguma neurotipicidade aí, que é o caso dos autistas, síndrome de Down, quando você come o alimento, esse alimento ele pode inflamar o teu corpo, inflamar o teu cérebro e ele ficar mais irritadiço e se comportar de uma maneira diferente. A nutrologia, na verdade, não é tratar a obesidade somente. É uma das coisas. A nutrologia é isso. Não, eu queria que o senhor também, assim, que eu vi que o senhor é formado lá pela Universidade Albert Einstein, né? É o hospital. É o hospital, lembro, né? Eu fiz só dar uma passada só rapidamente para a gente saber que realmente essa formação do senhor em nutrologia, o que quer dizer isso no meio da medicina? Porque os senhores são cardiologistas e tem as especialidades dele. E essa nutrologia? A nutrologia é uma especialidade médica, tá? Que é reconhecida já há muitos anos, há mais de 30 anos, muito mais, são 40 anos quase que a nutrologia é reconhecida como uma especialidade médica. E a nutrologia é isso que eu estava falando, é a maneira que os alimentos, macros e micronutrientes do que a gente come, como isso se relaciona com a nossa saúde em si. Então, como aquilo é absorvido, o que aquilo vai ocasionar no teu corpo. Sim. E a gente estuda muita bioquímica em nutrologia. A nutrologia é baseada em bioquímica. E bioquímica, o Félix está aqui, não me deixa mentir, é o grande terror dos médicos. Demais. Terror, porque a bioquímica é muito complexa, muita coisa, muito detalhe. Só que eu acho que a beleza da nutrologia, assim, que eu busquei, eu trabalhei na cardiologia, militei na cardiologia durante muitos anos, né? Tive a oportunidade na cardiologia de conhecer o Félix, fiz excelentes amigos, só que eu me deparei, Luiz, que eu comecei a enxergar o seguinte: cada vez mais a gente só abre mais farmácias. Né? Exato. A gente não abre nenhum parque para você poder curtir o verde, curtir a natureza, apreciar os pássaros, fazer atividade física. Você não abre isso, você abre cada vez mais hospitais e farmácias. E aquilo deu um bug na minha cabeça. Minha cabeça ficou, cara, eu estou há anos tratando doença. A ponta do iceberg. Eu trato doença. Eu trato doença. Será que eu não consigo prevenir essa doença? Antes dela aparecer. E aí a gente estava junto num congresso, eu e o Félix, e ele tem um primo dele que fez nutrologia, né? E aí eu lembro que nessa conversa o Félix nem sabe dessa história. Ortomolecular, né? Na época antes. E aí é antes da nutrologia, mas é bem parecido. É bem parecido, assim. E ele fez um comentário que falou assim, cara, isso agregou tanto no meu atendimento para os meus pacientes, que eu falei, cara, é isso que eu quero fazer. Eu quero parar de ficar tratando doença que a gente sabe, pela história natural dela na cardiologia, a gente sabe qual é o desfecho,
né? E aí você recebe um paciente que tem um diagnóstico de insuficiência cardíaca, o Félix pode falar melhor do que eu, que eu estou longe da área já há um tempo, né? Mas você sabe que aquele cara tem um tempo ali de vida que dificilmente ele vai passar daquilo ali. E aquilo começou a me remoer. Sabe? A tendência é piorar cada vez mais. Exatamente. Aí você via o seguinte, cara, eu desprendo uma energia enorme para cuidar do Luiz, cara. E aí eu sei do seguinte, Luiz fez o primeiro evento de internação na insuficiência cardíaca, eu falei, ferrou. Daqui a 1 ano e meio, no máximo. Se não tomar remédios. Se não tomar o remédio. Mortalidade altíssima. Em 5 anos sem tratamento. Sem tratamento ele vai morrer. E daqui a 1 ano e meio ele vai ter uma nova internação se ele não tratar. E aí aquilo começava... Eu comecei a entrar em conflito comigo. E eu sou médico, assim... Eu sou médico desde quando eu me entendo por gente. Né? Eu nunca quis fazer outra coisa que senão a medicina. E aquilo me fez repensar. Né? Me fez repensar. E aí eu fui fazer a nutrologia para isso. Para poder entender o que a gente coloca para dentro. Exato. Como que aquilo é utilizado pelo nosso corpo como combustível, o que aquilo influencia na minha saúde, propriamente dito, e se aquilo pode acabar ocasionando o aparecimento de uma doença crônica, como a pressão alta, o diabetes, o Alzheimer, enfim. Isso foi o que me levou a ir atrás da nutrologia, entendeu? Exato. Pessoal, eu vou falar para vocês que ter 2 médicos desse patamar, ter 2 pessoas tão inteligentes, eu não tenho palavras para agradecer o Dr. Rafael, o Dr. Luiz, grandes estudiosos da medicina, né, que esse podcast está proporcionando para vocês que estão assistindo agora, né, nessa quinta-feira, que realmente aqui eu quero agradecer a eles, né, e ter eu não tenho muitas palavras para dizer, porque eu fico até emocionado em ter 2 pessoas tão bacanas, tão assim, bacanas assim, sabe, rapaz? Eu faço o podcast aqui, mas quando eu vejo pessoas que realmente entendem do que está falando, realmente eu fico muito lisonjeado em receber pessoas tão importantes aqui. E eu peço a Deus, né, que ilumine muito a vida de vocês, porque Amém. Vocês devem ajudar muitas pessoas e que realmente vocês são pessoas abençoadas. Então vamos lá, depois desse meio muito sentimental... Obrigado pelas suas palavras, cara. Quase chorou, né? Toquei no coração. Olha, Luiz, isso toca a gente, porque no final das contas o médico ele pensa no próximo o tempo todo. Exato, eu sei disso. A gente sabe É muito disso. importante a gente escutar isso das pessoas, porque isso não é massagear o nosso ego, mas isso conforta o coração. Quando a gente está ali lutando contra uma doença que a gente sabe que pode tirar aquela peça, né, da família ali. Então, muito obrigado pelas palavras. O que a gente fala é que vocês são a mão de Deus. Sem dúvida. Porque, sem dúvida. Rapaz... Eu recebo. Para quem vai num hospital com dor, meu irmão, que você vê que sua vida não vale nada, irmão. Que às vezes você deita num lugar lá e que você vê, fala assim pro médico, pô, cara, tira essa dor. Porra, e daqui a pouco, a 10 minutos, a tua dor saiu. Aí tu, pô, cara... Deus é bom demais, né? Deus é bom demais, a medicina é bom demais, o médico é bom demais. Eu acho que é uma das carreiras mais lindas que eu conheço, né? Desde Hipócrates, né? Que foi médico, né? Sim. Realmente. Então, doutor, vamos lá. A obesidade é um grande problema, exato. E eu vejo que o governo, eu não sei se o governo ajuda muito em termos das pessoas comprarem alimentos. Por exemplo, você vai comprar um pão normal, é um preço. Vamos botar aí R$5. Você compra um pão integral que vai te fazer bem. Caro. É mais caro. Você vai comprar um iogurte, o que é cheio de gordura, o que é cheio de açúcar, é barato. Então, dentro disso tudo aí, dos problemas de saúde, né, das pessoas, o que o governo poderia ajudar em termos de tudo, englobando tudo, desde medicamentos e desde a nossa alimentação, que realmente tudo que faz bem é mais caro?
Você tocou num ponto nevrálgico aí, que é a cadeia produtiva, né? Assim, você como governo, você tem o poder para desonerar a cadeia produtiva dos alimentos saudáveis, por exemplo, né? De você também incentivar produtores locais, Sim. né? De não só hortaliças, como frutas, etc. e tal. Então, quando você desonera a cadeia produtiva, você chega na ponta lá, aquele alimento mais barato, sendo mais saudável, você consegue ajudar a população. Sim. E o contrário também é verdade. Você também consegue sobretaxar alimentos que sejam ricos em açúcar. Já tem países fazendo isso. Olha, se você passar de X% de açúcar, X gramas de açúcar no teu alimento, você, em vez da tua alíquota de imposto ser, sei lá, estou dando um chute, 2%, ela passa para 8%. E aí você força o cara a fabricar, a produzir aquele alimento mais saudável, tirando a carga de açúcar. Sim. Então o governo, ele tem a máquina na mão. Eu não estou falando para ele punir quem produz o que é, por exemplo, não tão saudável assim, mas ele pode muito bem falar para o cara, olha, você pode fazer pesquisa, eu incentivo que você faça pesquisa para que você produza esse alimento mais saudável e com um sabor bem próximo ou parecido do que você comercializa hoje. Então, cara, o governo tem tudo para desonerar a cadeia produtiva, ele tem como desonerar botando imposto zero em alguns medicamentos e vitaminas que são essenciais. Isso. É isso aí, né? que eu ia falar. É uma coisa também muito importante para você poder conseguir tratar quando a doença já estiver instalada, né? Sem dúvida nenhuma. São ações, né? Ações que o governo também já faz. É importante falar que o SUS, ele faz ações para poder tratar a obesidade, como a gente falou aqui, da cirurgia bariátrica, que funciona. Né? Também não existe só derrota. Né? Eu acho que é importante a gente, como médico, salientar isso. Mas a gente está tratando, como o Félix falou aqui ainda há pouco, a ponta do iceberg. Sim. Você tem que tratar a causa. E a causa, sem dúvida nenhuma, está nos alimentos ultraprocessados, está nos alimentos ricos em açúcar, em gordura, porque gordura, açúcar em excesso, ultraprocessado, ele é mais palatável, é mais gostoso para o paladar. Ele não é mais saudável, mas que ele é mais palatável, é por isso que atrai tanto a atenção do povo. E é óbvio que ele, em sendo assim, ele, para produzir, fica mais barato do que quando a pessoa vai fazer um alimento mais saudável. Vou usar só um exemplo aqui para poder devolver para ti, Luiz, o microfone, que eu falo demais, acho que você já percebeu, né? Mas, por exemplo, procure aí no mercado, tá? Eu estou olhando aqui para a câmera para vocês poderem entender. Procure aí no mercado. Linguiça calabresa. Não existe mais linguiça calabresa no mercado. Tipo calabresa. Você já viu como que é feita a linguiça tipo calabresa? Tem tudo menos carne. Caramba. Tudo menos carne. Existe uma marca que eu achei, eu não lembro de cabeça, que é linguiça calabresa. E aí você vai ver assim, o preço do quilo da linguiça tipo calabresa. Eu não sei quanto é que está agora, porque os preços estão aumentando realmente. Mas antes era 15, 20 reais o quilo da linguiça tipo calabresa, que não é linguiça. É ultraprocessado e faz bastante mal para o teu corpo. E a linguiça calabresa, que é a linguiça feita de carne realmente, né? Carne realmente, ela só tem carne, mais de 80% da linguiça é carne ali, e por isso que ela é chamada calabresa, porque ela contém carne não tipo calabresa. O quilo mais barato que você vai encontrar é R$50. Muito mais caro. Muito mais caro. Agora como é que pode? Mas teve uma mudança também agora nesse governo, nós estamos em 2025, o governo Lula, que ele taxou alguns alimentos ultraprocessados e barateou alguns alimentos naturais, né? Sim. Eu acho que isso foi uma grande vantagem. Inclusive, a bebida alcoólica também, ela está sendo mais taxada. Sim. Alimentos ricos em açúcares. Outra vantagem desse governo que foi identificar também nos rótulos
aquilo que você A vai pegar o quantidade rótulo de lá, açúcar. rico em açúcar, Rico em açúcar. rico em sódio. Foi uma boa medida. Foi uma boa Sim, medida. Foi uma ajuda, medida, ajuda é uma muito. medida de Ajuda. saúde pública, né? Sim, que e eu acho que ajuda. ajudou. Ajuda, porque você identifica facilmente ali, né? Sim. Você acaba identificando facilmente. Então, assim, você vai ver que cada vez mais nós temos alimentos tipo alguma coisa. Por quê? Porque fica mais barato produzir aquele alimento que não é um alimento verdadeiro. É igual não sei se o senhor sabe, o leite condensado e tem o leite modificado, Isso. ultraprocessado, que não é o leite condensado. Então, é isso. Então, isso hoje, cara... E a isso... pessoa olha rápido, né? Por exemplo, Olha. compra linguiça calabresa, tu vai lá, eu não se liga nisso. Eu, por exemplo, não me ligo. Sim. Tipo, Porque ligo tem calabresa, tipo. tu vai e compra. É isso. Mas é assim, infelizmente, isso hoje, e aí a gente está entrando num campo minado, que, exato. enfim, que é a indústria alimentícia. A indústria alimentícia, desde sempre, ela tenta baratear o custo de produção dela e aumentar a capacidade produtiva dela e viciar o usuário. Porque vicia. Quando você coloca muito açúcar, coloca muita gordura, coloca muita coisa processada ali, aquilo no paladar vicia o cérebro. Com certeza. Porque é um prazer meio que imediato. Quando você absorve muito açúcar, o cérebro ele aumenta ali, é um prazer imediato. Então dopamina, serotonina. Ele vicia, entendeu? Neurotransmissores, mexe em neurotransmissores. Acaba viciando isso. Então, infelizmente, isso acontece. Não é só no Brasil, tá? É importante falar isso. Não é só no nosso país. Sim. Os outros países também passam por isso, tá, Luiz? Mas infelizmente, uma realidade, dura realidade. Sim. É isso aí, pessoal. Essa aula aí do Dr. Rafael e Dr. Luiz vale muito a pena. Obrigado por ter ficado até o final, né? Final não, que ainda faltam as considerações finais do Dr. Rafael e do Dr. Luiz. Façam as suas considerações finais e depois que vocês fizerem, por gentileza, pode dizer aí aonde achar vocês, se tem algum canal, algum meio das pessoas acharem esses dois grandes médicos que a gente teve o prazer aqui de estar entrevistando. Posso começar? Claro. Vamos lá. Então, considerações finais. Primeiro é agradecer. Eu acho que ter uma oportunidade dessa é única. A gente poder falar para o público que quer informação, né? Porque isso, informação cada vez é mais valiosa, né? O tempo das pessoas são valiosos. Então, as pessoas que ficaram até agora, eu respeito muito isso. Por isso que eu tentei dar o máximo aqui de informação de uma maneira mais simples para a pessoa poder entender. Então, eu quero agradecer aos espectadores, mas quero agradecer também a você, Luiz, e a você, Félix, pelo convite. E a Anne, por favor, muito obrigado. Já está também. Convidado, vocês dois de novo convidado, né, Anne? Convidado. Eu quero agradecer de coração assim, a oportunidade e poder falar assim, nas considerações, para você, espectador, eu espero que você possa olhar um pouco mais para você e tenha a oportunidade de se dar a oportunidade real de tratar da sua saúde. Porque a sua saúde é um bem muito valioso que pouca gente dá valor. Então, cuide-se e procure um médico de sua confiança. A gente tem como ajudar você, tem como a gente adaptar os tratamentos, tem tratamento para tudo quanto é tipo de bolso. Tá? Porque são tratamentos caros, como a gente bem colocou aqui, mas são tratamentos que vão ajudar você a ter uma vida mais longa e melhor. Tá? E você colocou aqui a Clínica Viva, é a clínica que a gente está lançando agora aqui no coração da Barra da Tijuca. A gente fica ali no Centro Empresarial Barra Shopping, no Bloco 4, que é o edifício Buenos Aires. A sala lá é 214. Vocês podem procurar aí tanto no Instagram, @Clínica Viva, como no nosso site, www.clinicaviva.com.br, Clínica Viva com Y, perdão. Lá a gente está lá para poder ajudar cada um de vocês, entender e ajudar. Eu acho que a gente só consegue ajudar quando a gente entende cada pessoa. Tá certo. Muito obrigado. Agradeço ao convite, feito pelo meu grande amigo Luiz, a Anne, e fico muito feliz também de ter trazido aqui o Rafael Alves, que é um grande amigo meu, já conheço há muitos anos e tem uma experiência grande no tratamento de obesidade, se especializou em nutrologia por um dos hospitais melhores do Brasil.
Então a gente fica muito feliz aqui de poder passar esse conhecimento para todos os ouvintes aqui do podcast. E dizer que eu trabalho na clínica Life Prime, localizada aqui na Barra da Tijuca, lifeprime.com.br. Tem meu canal do Instagram, Félix Cotias, que podem seguir no Instagram. E dizer também que trabalho no Hospital Barra d'Or Novo, aqui localizado na Barra da Tijuca, inaugurado em 2025, agora em fevereiro, que tem os melhores equipamentos, melhor equipe, e é um hospital que eu fico muito feliz em fazer parte desse projeto. E chegamos ao final de mais um episódio do nosso podcast Tô no Pod. Se você gostou, inscreva-se no canal, ative o sininho e envie para as pessoas que precisam ouvir e ver sobre obesidade. Obrigado a todos, obrigado pela audiência e até a próxima. Até.